Muito boa tarde, meus amigos. Grande alegria estar aqui com vocês e, de fato, quando Deus organiza, a gente sempre se surpreende. Eu tinha sido convidado para palestrar no ano passado e não pude estar presente por uma questão de agenda, e hoje de manhã tive a alegria de tomar café com os amigos de Minas e me falaram do horário da missa, que seria aqui, eu ia em outra missa, e acabei vindo aqui e fui assediado para dar esta palestra. Mas eu vim como São Paulo, como um abortivo. Mas se não me chamasse, eu me convidaria. E de fato pensei em avisar para o meu amigo André Parreira, que é o diretor da editora, que viria aqui na Expo, mas vi que era ontem o evento. E qual não foi a minha surpresa? Que ainda hoje teria evento e que eu pude compartilhar com vocês o meu estudo e a minha experiência no campo da educação personalizada do Colégio Mirante, em Belém do Pará. Eu tive a alegria de sugerir o material do Unitrinos, enfaticamente. Eu sou orientador de estudo do Colégio Mirante e me encantei com a Unitrinos. E é muito bom trabalhar com aquilo que a gente acredita. É muito bom trabalhar com aquilo em que a gente aposta. E como professor universitário, eu fui me desiludindo um pouco com a educação superior, porque os alunos já vinham muito resistentes e impermeáveis, de algum modo, à verdade de Cristo que eu quero anunciar de todas as formas possíveis, inclusive na filosofia do direito, que é a disciplina que eu ministro. E, ao mesmo tempo, a vocação matrimonial, que é a minha, me fez atentar à educação dos filhos. E o papel das escolas nesse contexto é absolutamente imprescindível. Eu vim aqui na Expo lançar a minha primeira pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, Fé, Verdade e Política. E vejam como está tudo relacionado, e a igreja é como a túnica inconsútil de Cristo, aquela túnica que não tem buraco, que não tem rasgadura, que não tem costura, porque ela é una, a igreja é una. A gente sente o carisma da unidade na Expo, com tantas formas de viver a fé católica, e todos unidos sob o manto de Maria e diante da Eucaristia, e a nossa família católica universal, tão diversificada. E a unidade da sociedade se baseia na família, porque a dignidade da pessoa humana está na família. Então, o tema da doutrina social da igreja, que tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, e na família a célula máter, a célula vital, em que não só nós nascemos e somos criados do ponto de vista físico, mas somos educados. Por isso, no altar que sela a união conjugal, nós juramos fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e nós juramos diante de Deus acolher os filhos que Ele nos mandar e educá-los na fé católica. E o grande argumento que eu queria trazer para vocês, certamente já foi tratado em outras palestras, é que a graça coopera e aperfeiçoa a natureza. E que para sermos bons cristãos, nós precisamos também sermos bons homens e cidadãos. Nós devemos alcançar as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, juntamente com as virtudes humanas da temperança, fortaleza, prudência e justiça. E que a nossa educação é uma educação católica porque ela é uma educação integral e integrada em vários sentidos. Nós temos tantas ideologias hoje em dia que é preciso desmistificá-las uma por uma. E uma dessas ideologias, por exemplo, é de que o homem é um indivíduo. E eu parto daqui. O homem não é um indivíduo, o homem é uma pessoa. O ser humano é uma pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus. E o que significa isto? Significa que o homem é intrinsecamente familiar. Ele nasce no seio de uma família, que é uma unidade biológica e genética, por isso que nós compartilhamos o código genético dos nossos pais, mas, sobretudo, uma unidade de amor. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é uno e trino. Daí o nome da nossa editora Unitrino. Uma unidade de amor de um Deus que não se basta a si mesmo, mas que se desdobra
numa comunhão profunda com o seu Filho no Espírito Santo. E por isso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma comunidade de amor, são uma família. Por isso que depois que Deus criou o mundo e viu que tudo era bom e que o ser humano era muito bom, em seguida a gente lê no livro do Gênesis que não é bom que um homem esteja só. É bom, é bom, é bom, é bom que haja os astros, as estrelas, as árvores, os mares, os animais e toda a miríade cosmológica da beleza que nós estudamos pelas ciências naturais, como a química, a física, a biologia. Não é bom que o homem esteja só. É preciso que haja uma mulher. E nós lembramos aquele plano de Deus para a nossa vida, de que o homem deixará o pai e mãe, deixará de ser filho, se unirá à sua esposa e serão uma só carne nos filhos que Deus lhes der. Portanto, tudo parte da união conjugal. Tudo parte da formação de uma família com base no sacramento do matrimônio. É muito difícil, por causa do pecado, ser fiel, é muito difícil ser aberto à vida, é muito difícil ter a plenitude da união com a nossa esposa ou o nosso marido. Por isso que a gente precisa da graça para regenerar a degeneração do pecado. Geração, degeneração, regeneração. Esse é o enredo da Bíblia. Geração boa, degeneração do pecado e regeneração da graça. E a família tem como objetivo não só gerar a vida, e sempre gera no pecado, porque todos nós nascemos maculados pelo pecado, exceto Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. E a família é a primeira, como igreja doméstica, fonte da graça. Por isso que o batismo é a iniciativa da família, que cura, que limpa e que restaura a dignidade da criação, que tinha sido manchado pelo pecado. Mas o batismo não é suficiente para santificar. E por isso nós começamos a educar os nossos filhos na fé para que eles possam receber os sacramentos com consciência e com vontade, com desejo, criando criaturas que são intrinsecamente livres e inteligentes. E o fato de sermos livres e inteligentes significa que nós não precisamos apenas de formação intelectual. E aqui eu acho que está uma outra ideologia do nosso tempo, segunda, depois do individualismo, que é o positivismo, que é o cientificismo, que é achar que nós somos animais racionais. Essa frase, essa expressão, como vocês sabem, vem de Aristóteles. Aristóteles dizia que nós somos animais racionais e animais políticos. Nós somos animais como as zebras, os camelos, os dromedários, não sei porque eu falei desses animais agora, ou as formigas ou as baleias, mas nós temos duas coisas, dois elementos característicos que eles não têm. Eles não têm uma sociabilidade pautada na palavra. A sociabilidade pautada na palavra chama-se política. Por isso que a gente tem leis escritas que regem o nosso comportamento e aí o papel do direito, que é a ciência, de algum modo, que organiza a nossa vida social. E nós temos razão, nós temos inteligência. Por isso que nós somos governados por leis e não somos adestrados. Um animal é adestrado, é amansado. Nós somos educados. E a nossa educação não é só intelectual. Como eu dizia, esse positivismo ou cientificismo acredita que nós somos animais dotados de capacidade intelectual para reproduzir e produzir conhecimento. E muitas escolas estão exclusivamente preocupadas com o conteúdo. Essa ideologia também pode ser chamada, no campo da pedagogia, de conteudismo. É como se os alunos tivessem uma abertura craniana e a gente pudesse despejar conhecimentos no cérebro deles e depois eles reproduzem numa prova. E o que acontece, pelo menos assim aconteceu comigo, como fruto desse modelo fracassado de educação, é que depois a gente puxa a descarga naturalmente e simplesmente esquece o que aprendeu. Porque foram informações desarticuladas entre si e desarticuladas da vida. Foram fragmentos. Quem é que se lembra do conteúdo da prova de biologia da 7ª série em outubro de 2003? Ou mais antes ainda? Ninguém. Porque não aprendeu encontrando sentido daquele conhecimento no corpo da ciência biológica e no corpo das ciências naturais e no corpo das ciências em geral.
A educação católica é intrinsecamente orgânica, interligada, interdependente. Por isso que a educação católica precisa de uma unidade. Ser católico é viver e amar a unidade da igreja. E a unidade de Cristo, que é a verdade. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra verdade talvez seja mais difícil de ser compreendida. Ele é o caminho moral. Ele é a vida espiritual, a vida eterna, aquele que tem palavras de vida eterna. Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Lembram quando ele pergunta a Pedro e aos discípulos, depois do discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, todo mundo abandonou, porque ele falou, eu sou o pão vivo descido dos céus. Isso é muito duro, isso é muito difícil, a maioria abandonou. Ele não se preocupou, ele falou, eu sei que esse pessoal aqui é galho seco que cai, e é fruto podre que cai, mas e vocês? Semelhante que ele falou em Cesareia de Filipe, quando ele pergunta, quem dizem os homens que são? Uns dizem que é Elias, outros que é João, um dos profetas. Tá bom, eu sei que não estão entendendo nada. E vocês? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus, vivo, o Messias. E na sinagoga de Cafarnaum, esse aqui é capítulo 6 de João, ele diz, e vocês vão me abandonar também? Vocês já vão? Podem ir. Não, a quem iríamos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Né? Então, quando Jesus se diz como verdade, ele é a verdade de tudo. E a tradição católica fala que a verdade tem uma unidade com a beleza e com a bondade. E por isso a educação católica nunca é só intelectual e nunca é fragmentada. E daí o desafio de unir o corpo docente. A biologia tem que conversar com a física, com a química, e tem que saber qual é o conteúdo que está sendo dado. E na medida do possível tem que interligar o conhecimento. E não fragmentá-lo em categorias estanques. E sobretudo tem que tornar o conhecimento vida. O meu livro, que eu também vim lançar aqui, Amor à Sabedoria, começa falando exatamente da vida intelectual. Quem aqui já ouviu falar dessa expressão vida intelectual? Grande maioria. Quem ainda não ouviu vai comprar o meu livro e vai passar a saber. Vida intelectual significa vida contemplativa, que os monges instauraram desde a antiguidade. Ora et labora. Reza e trabalha. Mas tem dois tipos de trabalho. Tem o trabalho manual, como lavar louça, e tem o trabalho intelectual. O trabalho intelectual dos monges na antiguidade era basicamente copiar a Bíblia. Um monge copiava a Bíblia inteira em um ano. Um ano copiando linha por linha, verso por verso, para mandar a Sagrada Escritura, que era a condição de fundar um mosteiro em algum lugar. Tem que ter pelo menos a Bíblia. Agora não dá para mandar o link do PDF, porque a internet era lenta naquela época. Então, vai ter um mosteiro lá no Cafundó do Judas, então a gente vai copiar aqui a Bíblia. Isso é um trabalho intelectual que exige concentração, memória, atenção, inteligência. E depois de tanto copiar, você começa a assimilar e comentar. Daí vem o começo da inteligência católica, que é a ideia de que certas pessoas têm um chamado intelectual. E o que aconteceu é que hoje em dia toda a nossa sociedade é chamada a ler e a escrever. E a entender a matemática, a física e a química. Até pouco tempo atrás, como vocês sabem, até o século XIX, nem todo mundo estudava. Os padres, por exemplo, eram em muitas e muitas cidades do Brasil a única classe social letrada. Por isso, em francês, clerc, que é clero, clérigo, membro do clero, significa também intelectual. E há um livro importante do Julien Benda, que é um autor francês, chamado A Traição dos Clérigos. É quando os intelectuais traem a verdade pelo poder. E não querem mais contemplar e obedecer à verdade, mas querem usar o conhecimento como um sofista para ter poder. E a grande maioria da nossa geração quer o conhecimento para ter poder, prazer e dinheiro. E a finalidade da educação secular é esta. É adquirir uma série de conhecimentos para fazer uma prova daqui a alguns anos e ter uma boa profissão. Eu sofro muito com alunos de direito, elite, Universidade Federal do Pará, onde eu ministro, cujo objetivo de vida é simplesmente passar num concurso público para resolver a vida. A revelia da família e da religião. E quando eu procuro falar com eles sobre família e religião, ele fala, isso aí é
secundário. Depois eu penso nisso. Deixa eu passar num concurso e quando eu tiver um contra-cheque generoso no meu bolso, eu penso em família e religião. Né? Ora, essa é uma fórmula de fracasso existencial. Essa é um sinal de uma educação falida. De uma educação que não trata do sentido da vida, que não está integrada à verdade do conhecimento que ele adquiriu, não está integrada à bondade e à beleza da vida. Então a educação católica ela é integrada, ela é integral e ela se baseia na unidade do conhecimento. E essa é uma questão filosófica muito difícil para o nosso tempo. Porque os nossos professores, exceto os de pedagogia que ensinam as crianças, aprendem uma área do conhecimento. E vão lá e acham que tem só que dar aula. O professor de uma escola católica nunca só dá aula. Não precisa. Ele é um mentor. Ele é um modelo. Ele marca a vida das pessoas, como o Padre Christian também falou hoje de manhã. Por isso, o grande desafio de vocês, educadores e donos de escolas em geral, nosso desafio, que também é o meu, embora eu não seja dona do Colégio Mirante, seja orientador de estudo, é engajar os professores. Envolver os professores e educá-los. E em segundo lugar, e mais importante, os pais. Porque ela é integral do ponto de vista intelectual e ela é integrada do ponto de vista social e moral. É uma educação que constrói e edifica o caráter, muito obrigado, de uma pessoa. Portanto, mesmo a questão mais abstrata da matemática e da geometria tem uma dimensão sempre moral. E essa dimensão moral na vida de uma criança é, sobretudo, o modo como ela se situa. As nossas crianças têm que amar a verdade. Platão, por exemplo, na República, dizia que as matemáticas eram necessárias na preparação para a filosofia, que, segundo ele está defendendo um modelo de sociedade do rei filósofo. Ele está defendendo um modelo de conhecimento em que a filosofia está no topo. A igreja assimilou e aceitou esse modelo, colocando a teologia acima da filosofia, é claro. Mas aceitando a ideia de que as ciências naturais que estudam as coisas, por exemplo, a matemática estuda as formas e as proporções. E a quantificação das coisas. A gente precisa calcular o tempo pelos minutos, a gente precisa calcular o espaço, a gente precisa calcular os decibéis desse isolamento acústico para ter um mínimo de audibilidade. Então a matemática está em tudo neste mundo. Este mundo tem como forma a quantidade e a proporção que a gente estuda na matemática. Assim como o português é a base da nossa linguagem verbal. Existe toda uma linguagem não verbal e da importância das artes, como a música, que está além da nossa capacidade verbal. Por isso que a música toca mais fundo ainda no nosso coração. Mesmo a música cantada. Eu não sei vocês, mas eu não consigo não me emocionar com a Dorothy Devota que foi cantada hoje de manhã. Ou com Anima Christi que foi cantada hoje de manhã. Não consigo, é impossível. Porque o texto é muito rico, de Santo Tomás, no caso da Dorothy Devota, com uma melodia que toca. Então, a linguagem musical superior. Mas a linguagem verbal, no caso do latim ou do português, é a nossa forma de pensamento. Os nossos alunos têm que ser muito bem formados na língua portuguesa. Por isso que o português e a matemática são o fundamento de todas as outras disciplinas. Aprender a ler muito bem, a escrever muito bem e a pensar, organizar as ideias, articular as palavras e os argumentos. Numa época de cultura digital, de emoji, de reels, de story. E se durar mais do que um reels é muito tempo. Então um livro de 500 páginas que eu escrevi não é possível, professor. Não tem um resumo num story? Não tem a orelha num reels? Aí dá. Aí um reels eu te dou 90 segundos. Então a gente precisa remar contra a corrente e infundir nos nossos alunos o amor à verdade, que se cultiva pelo estudo. E essa verdade não se limita à matemática, ao português ou às outras ciências, sejam ciências naturais, sejam ciências humanas, como se costumou dividi-las. Mas também tem a teologia, que é uma ciência, com os seus métodos, com os seus pressupostos, com as suas respostas. É uma ciência de outro tipo. E nós não temos que abdicar a verdade em matéria moral e religiosa, porque foi isso que a nossa época fez.
A nossa época diz assim, existe verdade na matemática, na genética, na engenharia, existe verdade no mundo material, daí a ciência e a tecnologia para provar. Existe uma verdade na transmissão audiovisual, está aqui o vídeo para provar. Ou na transmissão, um avião que me trouxe para cá de Belém do Pará. Isso tudo é baseado na física, aplicada à tecnologia da aviação civil. Perfeito. Mas nega que haja verdade moral. Mas nega que haja verdade espiritual. Nega que haja uma religião verdadeira. Vocês estão preparados que em alguns anos pode ser crime ser católico. E muitas opiniões católicas baseadas no magistério da igreja na Sagrada Escritura já não podem mais ser ditas em público. Porque você pode vir a ser processado por um ministério público que aprendeu na faculdade de Direito que isso é exclusão, discriminação. E você tem duas opções. Ou você, não, então eu vou seguir o ministério público. Ou eu vou seguir a Deus. São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, diz, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Só que nós temos que ser espertos como as serpentes. E inocentes como as pombas, porque somos ovelhas entre lobos. Por isso que eu não digo o que todo mundo pensa que eu poderia dizer a respeito disso. Para você não me condenar, já que está sendo publicado isso no meu canal do YouTube. Isso quer dizer que nós temos que ter muita atenção em não renunciar à verdade moral. Porque a nossa época, e essa é a terceira ideologia, depois do individualismo, que nega a família e a dimensão comunitária, e do cientificismo que afirma a verdade das ciências naturais. A terceira ideologia que nós temos que combater é exatamente o relativismo moral, que o Papa Bento XVI disse ser a ditadura do nosso tempo. E esse relativismo moral é revestido de uma aura de liberdade. Claro que nós somos livres e ninguém defende mais a liberdade do que o cristão. Porque sabe que nós fomos criados para a liberdade, inclusive a liberdade de Cristo, como diz São Paulo. Porque foi para a liberdade que ele nos gerou. E a liberdade para nós é a liberdade do pecado. É a liberdade interior de fazer o bem, de não ceder aos grilhões do vício. E as crianças, como vocês sabem, nascem inclinadas ao pecado. Esse é um dogma da Igreja Católica, a gente não pode renunciar. Jean-Jacques Rousseau, o pai da educação moderna, diz o contrário. Diz que nós nascemos bons selvagens, que somos corrompidos pela sociedade. Logo, a educação é má. É só o contrário. Nós somos criados bons por Deus, nascemos maculados pelo pecado original e a nossa única salvação está em comunidades que nos eduquem. A principal comunidade é a comunhão dos santos, que é a Igreja Católica, que está em 3 lugares, como vocês lembram. Na terra, no purgatório e no céu. A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Tá? Por isso que nós sufragamos as almas do purgatório e rogamos as almas que estão no céu a nos ajudarem a viver a nossa vocação na terra. A igreja é uma família, portanto. Por isso que ela tem mãe, que é Nossa Senhora. Ela tem uma cabeça, que é Nosso Senhor. E ela tem um pai na terra, que é o Santo Padre e o Papa. Seja quem for. É o Papa. Então, essa família é precedida na ordem do tempo pela família biológica que nos gerou. E entre a comunidade familiar e a comunidade eclesial tem uma segunda família, que é a igreja, que é a escola, que deve ser uma comunidade de famílias. Ou seja, o grande desafio de conhecer os pais dos alunos, de conhecer os problemas dos alunos, de trazer os pais para a preceptoria ou para a tutoria, para conhecer. O Colégio Mirante está crescendo exponencialmente em Belém e a gente conversa com muitos pais e um deles disse assim, esse é o único colégio em que eu me senti bem-vindo. Porque os outros colégios eu não podia nem entrar. Eu não podia nem falar o que eu pensava. É como se fosse um consumidor. Você paga, entra e eu entrego o conhecimento formatado no conteúdo, na cabeça do seu filho que vai passar uma prova depois e eu garanto que ele vai passar no Enem daqui a 10 anos. E a questão da verdade moral? E vejam que a vida moral é muito complexa. E a gente precisa de cultura cristã, literatura cristã, sensibilidade cristã, arte cristã, música cristã. Porque o mundo em que a gente vive, aqui eu lembro mais uma vez uma expressão do saudoso Papa Bento XVI, é um mundo já pós-cristão.
É um mundo neopagão. É um mundo cuja visão de família não é mais cristã, porque a visão de sexualidade não é mais cristã. Já que a visão cristã de família é pautada na virtude da castidade, que se baseia na pureza, no pudor, no recato, na sacralidade do sexo e na consequente sacralidade da vida, que é o resultado natural do sexo. A nossa visão, se eu falar, vocês entendem, estou vendo todo mundo está fazendo assim, porque é um público católico, mas se eu falar isso em outro público, o que isso quer dizer? Eu não entendi nada. Porque eu sei que eu tenho liberdade individual, tenho corpo e posso trocar prazer com quem queira. O estupro errado, certamente, porque eu violento. Mas quem queira, como queira, quando queira, isso aí é prazer individual entre quatro paredes. Se for entre quatro paredes, está ótimo, né? Porque pelo menos não tem um atentado ao pudor, como muitas pessoas que querem. Mas o meu corpo é sagrado. Sagrado por quê? Porque a vida é sagrada. E por isso a lógica do aborto, no contexto da revolução sexual, é exatamente a redução do sexo ao prazer. E por isso que fazer amor se tornou algo que a gente faz. É um absurdo falar fazer amor. Ninguém faz amor, todo mundo vive o amor e é atravessado pelo amor. E o amor para nós é entrega e doação. Amor nesse sentido moderno e individual é um prazer que eu aufiro de outro. Eu posso até dar prazer, pode até ser recíproco. E daí é engraçado chamar de parceiro. Parceiro eu tinha quando eu jogava ping-pong, pô. No play do meu prédio. Aí era um parceiro de ping-pong. Eu não posso jogar ping-pong sozinho. Mas não é ping-pong que eu faço com a minha esposa. Eu gero vida. E aquele ato é unitivo e procriativo. E uma vez que há a procriação, eu sou responsável por esse filho. Eu sou responsável pela educação moral e religiosa do meu filho. A educação intelectual está totalmente interligada à educação moral e espiritual. Não dá para separar a verdade da bondade e da beleza. Bondade, verdade e beleza é o que os medievais chamavam de transcendentais do ser. O ser é e se dá como algo que existe, de fato. Ele é vero, ele é verdadeiro, não é uma ilusão. Ele é algo bom porque ele cumpre um papel numa cadeia cosmológica. Então até a última formiguinha, na verdade da última rocha, do último elemento mineral inanimado, até o Sol, todo o reino é um cosmos interligado, como o nosso corpo é um cosmos interligado. Por isso que nós somos um microcosmos. E por isso que a sociedade busca se justificar. Por isso que a justiça é o que interliga e confere unidade à sociedade. E por isso os nossos filhos têm que aprender a amar. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos é simplesmente uma coisa: amar. Amar a verdade. Um amor que é proporcional à ojeriza, à falsidade, ao erro. Do ponto de vista moral, isso significa hostilidade ao pecado. Proporcionar o amor ao pecador. Ao amor que quer redimi-lo, que quer libertá-lo, que quer convertê-lo. Quanto mais eu odeio o pecado, mais eu amo o pecador e quero convertê-lo do pecado. Essa é a lógica cristã. As pessoas confundem. Mas para isso eu tenho que entesourar doutrina, boa doutrina. Nós temos que ter amor à verdade, e os nossos filhos têm que ter excelência acadêmica. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque as virtudes teologais da fé, esperança e caridade atuam sobre a natureza humana, ainda que decaída. Por exemplo, a fé. A fé ilumina a inteligência por um ato de vontade, que arrasta a inteligência para acreditar naquilo que sozinha ela não acreditaria. A minha inteligência me diz que todas as vidas nascem da união conjugal e, portanto, é impossível que uma virgem tenha filhos. A minha inteligência me diz que há um período de fertilidade e que é impossível que uma idosa de 90 ou 100 anos, como Sara, que nós escutamos, na verdade escutamos a história de Rebeca, Esaú e Jacó e Isaac hoje de manhã, na primeira leitura. Também era idosa, Rebeca. E Raquel também teve José e Benjamim idosa. Tá? Assim como Ana, mãe de Samuel. Assim como Isabel, mãe de João Batista. E Nossa Senhora não era idosa ou estéril, ela era virgem. O que também é impossível para a razão humana, mas a fé nos leva a crer mesmo assim. Para que nós tenhamos fé, nós precisamos de uma vontade tão forte
capaz de obrigar a nossa inteligência a assentir aquilo que sozinha ela não concordaria. Ou seja, não dá para ter fé com vontade fraca. E tem mais. A fé, do ponto de vista subjetivo, é essa força da vontade, de acreditar pela autoridade da igreja, pela autoridade da revelação. Porque está na Sagrada Escritura. E quem disse que a Sagrada Escritura é sagrada? A igreja, que é a esposa de Cristo. Então eu adiro conscientemente à autoridade da igreja, à autoridade da tradição, à autoridade do magistério, à autoridade da Sagrada Escritura, que é o tripé da nossa fé católica. Magistério, Escritura e tradição apostólica. Minha vontade. E a minha vontade é inflamada pela principal virtude, que é o amor. O amor atua sobre a vontade. E vejam que vontade forte torna a inteligência iluminada pela fé. E por isso nós precisamos de inteligência. E como disse o Padre Christian também, eu me senti muito contemplado com a homilia / palestra que ele nos deu hoje na missa. Que eu entendi que era uma palestra também, né, do próprio congresso, né? A homilia era uma espécie de palestra, e eu achei fantástica a homilia, porque ele deixa bem claro que a igreja sempre valorizou a inteligência, sempre valorizou a intelectualidade. Cristo é logos. Cristo falou, Cristo explicou. Cristo foi um mestre, formou, esculpiu a pedra de Pedro. O elemento material da carpintaria de Cristo, na época, não era madeira. A gente imagina carpinteiro trabalhando com madeira, era com pedra. E quando ele fala que Pedro é uma pedra, ele precisa esculpir essa pedra, podar essa pedra, talhar essa pedra. Assim como ele precisa talhar a pedra que é a nossa vida toda vez. E explicando, e falando, e usando imagens, metáforas, parábolas, com paciência. Por isso a igreja sempre teve uma riquíssima tradição intelectual e é a maior fundadora de escolas da história. Me mostre uma instituição que fundou mais escolas, que tenha mais santos. A gente pensa em Dom Bosco, de fato, é um grande santo da modernidade. Mas e São Bento? Eu não acabei de falar que tinha o oratório e o escritório? Oratório a gente reza, o escritório a gente escreve. E os santos todos os dias. Ora et labora. Ainda tinha o trabalho manual, como eu falei. O trabalho manual tinha um valor negativo na antiguidade. Era feito pelos escravos. Como os cristãos não adotam a escravidão, pelo menos não nos mosteiros, todo mundo tinha que trabalhar. E o trabalho era uma maneira de lutar contra o ócio e contra o tempo vazio. Era uma ocupação, porque como esse ditado remonta à tradição beneditina, cabeça vazia, oficina do diabo. Então você não pode descansar e perder tempo, digamos assim, você tem que trabalhar. E aí vem um grande santo no século XX, chamado São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, que dá valor positivo, que lembra, porque não é uma novidade, não é uma invenção da cabeça dele, o valor positivo que nós fomos criados ut opereratur. Nós fomos criados para trabalhar, nós fomos criados num jardim para cultivá-lo. E olha que imagem bela, um jardineiro precisa conhecer a natureza das plantas, a natureza das orquídeas, das rosas, as estações, a chuva, o vento, o sol, porque senão ele não consegue interagir com a natureza, ou seja, ele precisa de ciência. E foi ciência a ordem fundamental que Deus nos deu ao dizer: nomeai, o nome que os seres humanos derem será o nome que eles das coisas. Sabe o que é isso? A ciência que conceitua e classifica, que dá nome às coisas. O médico dá nome às partes do corpo e explica os sistemas do corpo a partir dos nomes constitutivos. Só isso? Não. Dominai as coisas. Isso é a técnica que a ciência franqueia. A ciência nos permite atuar sobre o mundo como um jardineiro atua sobre as plantas, sobre os animais. E aí a gente tem essa ideia de ordem, de harmonia participada. Ordem e harmonia que não é só de Deus Criador, mas do homem co-criador, que participa gerando vida com o matrimônio e que participa do desenvolvimento da sociedade, da cultura e da ciência pelo seu intelecto. Então ele é logos e amor, ele pensa, ele é inteligente e ele ama. E a maneira como ele tem de lidar com a inteligência é pelo amor. E por isso o nome do meu livro, Amor à Sabedoria, que significa, por um lado, a filosofia, o amor à sabedoria, mas também o amor a Cristo, que é logos.
Portanto, a gente não pode nem ser cabeçudo e nem coraçãozudo, por assim dizer, ou sentimental. A gente precisa de fé e razão, de inteligência e afeto. A gente precisa da solidão do estudo, porque estudar exige um tempo, sobretudo para os mais velhos, de leitura e de introspecção, mas também de socialização, de compartilhamento desse conhecimento. E, sobretudo, de responsabilização pelo conhecimento que nós temos, que no caso dos nossos filhos será o trabalho que eles vão desenvolver e o modo como eles vão servir à sociedade. Porque reinar para o cristão é servir. E que tem um conhecimento reina. Aliás, o modelo ali do livro do Gênesis que eu estou comentando é um modelo de um rei. Adão é feito como um rei. Ele domina, e esse verbo de dominação é o rei. Dominar sobre as coisas. Esse domínio que o conhecimento nos dá permite o serviço e a contribuição. Por isso os nossos alunos vão aprender desde cedo a santificar o estudo, que é o começo do processo de santificação do trabalho. Santificar o trabalho é fazer o trabalho bem feito por Deus, se santificando no trabalho, buscando as virtudes necessárias para o trabalho e, no caso, para o estudo. Santificando o próprio trabalho, qualificando a competência técnica que é a dele e também santificando os outros pelo trabalho, entregando o melhor trabalho possível. Por isso os professores, os diretores, os coordenadores e todos os envolvidos na escola têm que estar muito conscientes, como disse o Padre Christian, da vocação pedagógica, da vocação escolar. E ainda mais os pais. O grande desafio nosso é envolver os pais nessa missão, que não é jamais só da escola. Tanto quanto os pais precisam da escola para a educação intelectual, os pais não se sentem aptos a ensinar matemática ou geometria para os filhos, ou música para os filhos, por exemplo, a escola tampouco pode sozinha operar diretamente na inteligência. Veja, um adulto maduro pode abstrair a sua inteligência e ter uma palestra como essa puramente intelectual. Embora todo o aspecto moral, espiritual, esteja sempre em jogo. Então, o Congresso Católico, claro que está sempre operando num registro que é intelectual, mas também moral e espiritual. Melhor que seja assim, porque integra as nossas faculdades. Mas uma criança não pode ter só uma aula de matéria ou de disciplina, por assim dizer. Porque ela não conquistou ainda a maturidade capaz de abstrair as outras faculdades. Ela vai ter que pensar em outra coisa, ela vai ter sono, ela vai ter fome, ela vai querer ir ao banheiro, ela vai brincar, ela não vai ter ainda a concentração de permanecer só no nível intelectual. Por isso, toda a educação escolar é simultaneamente intelectual e moral. E moral. E quando a gente fala de moral, a gente está falando de virtudes. A gente está falando de atos reiterados que se tornam hábitos com uma segunda natureza do bem ou do mal. Ou do bem imperfeito, que a maioria das vezes acontece, ou do bem ainda não plenamente realizado. E por isso a gente aprende ou ensina, primeiro aprende, depois ensina, os professores, os pais e depois as crianças a pensarem no bem a partir das virtudes. Boa parte do meu trabalho é com base nas virtudes. Tenho 2 livros sobre virtudes, Virtudes no Cotidiano e No Caminho das Virtudes, que são muito singelos, muito modestos, cujo objetivo é simplesmente ensinar a pensar a partir das virtudes, que é a ética clássica da Igreja. Se vocês pegarem o Catecismo da Igreja Católica, na terceira parte, sobre os 10 mandamentos, vocês vão encontrar os temas centrais da tradição católica, que são consciência, liberdade e virtude. A palavra-chave lei, lei divina, mandamentos, está totalmente ligada ao modo como elas são vividas pelo coração e interiorizadas pelas virtudes. E assim os nossos filhos serão livres. Livres para aderir à verdade, livres para reconhecer o mal da ignorância. A ignorância tem que incomodar. A gente vive uma época de inteligência artificial e de uma enciclopédia digital universal, à palma da mão, que a gente acha que não precisa estudar, que não precisa conhecer, que não precisa pensar, que não precisa encontrar soluções. A gente está se acostumando a usar o ChatGPT como uma calculadora moral que vai decidir as coisas por nós, que vai nos dar os critérios morais. Sabe o que é isso? A alienação da virtude da prudência. A virtude da prudência é a virtude da decisão. A gente precisa elencar os argumentos, os critérios, os objetivos, as finalidades e tomar uma decisão. Isso que nos faz livres. Claro que a gente pode ter um apoio
um conselho de um sacerdote, de um mentor, de um professor e, eventualmente, de uma inteligência artificial, mas sem alienar o nosso poder de deliberação, a nossa vontade. A faculdade é a vontade. E a vontade é o apetite intelectual do bem, segundo Santo Tomás. A vontade é o apetite intelectual do bem, diferente das paixões que nos arrastam ao prazer, que podem nos escravizar ou nos turvar a inteligência. A vontade é a nossa força de ação. Se eu digo assim, às 13h15 eu estarei lá para começar a palestra às 13h30. Às 13 horas eu fiz um sinal para o Guto concluirmos o podcast, porque eu não posso me atrasar aqui. É a minha vontade. E qual é o bem que a vontade busca? O da pontualidade. A pontualidade que é a condição para que eu realize bem, desculpa a redundância, o bem da educação, que é o que está em jogo aqui. E, ou seja, eu posso ter a virtude da pontualidade e a virtude de trabalhar bem, de dar uma boa palestra, ou não. E veja, não foi a minha mãe que mandou fazer isso, não foi um sacerdote, fui eu. Sou eu que quero fazer o bem. Porque o bem é Cristo. E porque toda coisa bem feita é algo feito com Deus, por Deus, para Deus. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? E por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel deu o melhor. E Caim deu o que sobrou. Ele foi mal feito, foi sem vontade, foi nas coxas. Então a criança tem que despertar com toda a sua dificuldade, infantilidade, imaturidade e inclinação ao mal, um amor inflamado ao bem. Eu gosto muito dessa imagem de Santo Agostinho que eu coloquei na capa do meu livro, porque a gente vê um coração inflamado pela verdade. E a verdade que vem na Escritura, que ele está estudando, e que vem de Deus. Ou seja, a graça atua sobre a natureza e a aperfeiçoa. Ele está estudando, e então recebe a graça. Deus não premia um preguiçoso. Isto quer dizer que nossos filhos não podem ser vagabundos, desculpa a palavra franca, mas piedosos. Não, isso que importa é rezar, então eu não vou estudar. Não. Você vai rezar, e muito, mas também vai estudar. Também vai trabalhar, e o trabalho dele é o estudo. Vai trabalhar mesmo a contragosto muitas vezes. Vai trabalhar por senso de dever, por senso de justiça, por senso de comprometimento, responsabilidade, senso de vocação de que é insubstituível, de que é necessário. E como ele vai aprender essas virtudes? Ele vai aprender por imitação, por infusão, pela atmosfera, como um oxigênio moral que ele vai respirar. E quais são as duas instituições fundamentais em que uma criança transita? Se não a família, a escola. E claro que os clubes, as reuniões sociais, todas essas também têm que estar ligadas. Por isso que no projeto pedagógico de São José Maria Escrivá, de educação personalizada, além das escolas, que são uma espécie de comunidade de famílias, tem os clubes infantis e juvenis. E essa é uma sugestão que eu dou a vocês. Engajarem os pais na formação de clubes infantis e juvenis para que a diversão, o entretenimento dos filhos seja frutuoso e seja de algum modo compatível com a fé cristã que eles esposaram. Porque de que adianta a gente passa a semana inteira lutando pelas virtudes e assistir a um filme que diz o oposto, de forma sedutora, de forma afrodisíaca, como o diabo sabe ser, de forma atraente. Aí a criança fala, não, eu estudei a virtude da castidade de segunda a sexta, mas esse filme aqui provou que, na verdade, o bom mesmo é a luxúria. Aí ele vai ser luxurioso. E todo aquele trabalho de castidade que foi feito, foi perdido, porque é muito mais fácil ser luxurioso do que ser casto. O difícil é ser casto. Mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. E se ele for ensinado a virtude da castidade, principalmente pelo exemplo, e não tiver esses inimigos, como um filme que promove a luxúria no final de semana, ele vai, aos poucos, e certamente há muitos exemplos já de pessoas que tiveram filhos grandes, né? Eu rezo muito por este momento em que eu vi a minha filha mais velha, tem 11 anos, com seus 20 anos, bem formada. E eu puder dizer,
consegui, Senhor, com a tua ajuda. Ou melhor, tu conseguiste, Senhor, com a minha colaboração, ou pelo menos eu não atrapalhei o suficiente, porque agora minha filha está bem formada. Agora ela é livre. Agora, tchau, filha, você pode ir para todo lugar e viver a liberdade de Cristo, porque você vai saber o que é o certo e o errado, com muita clareza. Você vai saber amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por Deus. Ou seja, você vai viver com naturalidade as virtudes, onde quer que ela vá e qualquer que seja a sua vocação. Bem, era essa a ideia basicamente, a ideia de que a educação católica é integral, porque envolve todas as ciências. Ela é integrada porque ela está ligada à sociedade e à vida humana como um todo. Não é uma educação meramente intelectual, mas também moral e espiritual. Ela combate claramente 3 ideologias do nosso tempo, como o individualismo que neutraliza a família, o cientificismo que isola as ciências e as autonomiza de um corpo filosófico integrado, e o relativismo moral que nega a verdade em matéria moral. Se você tiver em mente sempre que o individualismo, que torna as pessoas egoístas, que torna as pessoas materialistas, hedonistas, que cedem aos prazeres, que consideram o conhecimento um instrumento para ganhar dinheiro e que acham que as profissões são para ganhar dinheiro e o dinheiro é um instrumento para ter prazer ou poder, e pensam sempre nesse mundo que não precisa nem descrever, porque está claro, esse mundo consumista, materialista, em que o capital da inteligência serve simplesmente para fazer dinheiro e o dinheiro serve para comprar coisas fungíveis, descartáveis, como disse o padre Christian também. Até que ele considera que as relações são descartáveis e fungíveis, porque ele se acostumou e que as pessoas têm preço. Eu sou palestrante, por exemplo, e outro dia eu recebi um convite para palestrar sobre um tema. E eu falei, não, sobre isso eu não falo. Eu não concordo com isso, eu não vou dar uma palestra sobre isso. Eu posso ir para criticar e vou tocar fogo no parquinho. Eu vou tocar fogo no circo. Eu acho que vocês não querem, é melhor não ir. Né? E aí o meu assessor disse, olha, mas eles querem pagar bem. Falei, e daí? Podia pagar 1 milhão. Eu não vou, nem me tremi assim. Porque adianta um homem ganhar o mundo e perder a alma? Lembram quando um diplomata, um chefe de Estado falou para Santa Teresa, chegou lá, Santa Teresa estava atrasada, e ela falou assim, você me desculpa, eu estava lavando aqui o banheiro. Né? Banheiro de leprosos, não um banheiro limpo. Ele falou assim, ele fez assim e falou assim, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela falou, eu também não. Imagina, um homem que pensa em termos de dólares, de milhão, eu não faria por 1 milhão, por 2 milhões, será que ele faria? E Santa Teresa não está, Madre Teresa, não está pensando em dólares, está pensando que Deus foi por mim que o fizeste. Então, quem tem consciência da vocação não cede a esse individualismo, e busca, veja, esse é um desafio epistemológico de integrar as ciências, que eu disse, os professores têm que se esforçar por integrá-las, para que os alunos consigam vê-las em concatenação. E em terceiro lugar, eu mencionei a ideologia do relativismo moral, que talvez seja pior, porque nos priva do desejo de conhecer a verdade moral e de vivê-la. Porque verdade conhecida é verdade obedecida. Ou seja, a vontade que vai movê-los, porque a vontade e a faculdade moral é dependente da inteligência, que é a faculdade intelectual de conhecer a verdade em todos os âmbitos, inclusive no âmbito moral e religioso. Porque tem uma religião verdadeira. Tem um só Deus, tem uma só igreja, tem um só Cristo. E isso é heterodoxo e herético no nosso tempo de relativismo. No meu livro eu falo sobre Chesterton e o quanto ele foi irônico ao chamar o seu livro de ortodoxia. Numa época cuja ortodoxia era que não há ortodoxia. Numa época cuja verdade é que não há verdade. Então a gente precisa ter muita força e claro que a gente sabe qual é a força e de onde vem a força, que é Cristo. Sem uma vida de oração, eu sei que isso nem precisava dizer, mas não custa reforçar, sem uma vida profunda de oração, dos donos, dos diretores, dos coordenadores, da associação, da mantenedora, dos professores, dos pais e depois dos alunos, nenhuma educação católica vai para frente. Ao passo que, com uma vida profunda e intensa de oração, a gente sempre vence as intempéries e as tempestades. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigado e desculpem o improviso.
Professor, acho que esse está muito. O professor vai ter alguns minutos para responder perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, levante a mão. Mas é fazer pergunta, não precisa contar um caso, dar um testemunho de vida, né? Quando a gente abre a pergunta, a pessoa fazer outra pregação, complementar o que ele falou. Perguntas. Se tiverem, podem fazer. Aproveitar o professor Vitor aqui, né? Alguém? Daniel. O senhor poderia, professor, indicar um caminho de estudos para os professores? Muito obrigado, Daniel. Começo indicando o seu livro e depois o meu livro, nesta ordem. Olha, para as virtudes, há muitos livros bons da editora Quadrante, que foi a bibliografia que eu reuni para escrever os meus próprios livros. E tem uma vantagem nos livros da editora Quadrante, que eles são... Então, vamos lá. Formação moral dos professores. Formação, leitura e um caminho bibliográfico para ter em mente e no horizonte a ética que eu disse ser das virtudes. A editora Quadrante tem um catálogo maravilhoso do padre Francisco Faus, Dom Rafael Llano Cifuentes, que fala de alegria, de tristeza, de otimismo, de temperança, de justiça, de maturidade, numa chave cristã e numa linguagem coloquial muito acessível, que eu procurei plasmar nos meus livros como Virtude no Cotidiano ou No Caminho das Virtudes. O que nós temos que ajudá-los a fazerem é pensar a partir das virtudes. É assim que pensa a igreja, é assim que pensa Cristo. Virtudes e pecados, ou vícios. Se a gente aprende a dar nome às virtudes e aos pecados, a gente consegue, pelo menos no nível formativo e intelectual, lidar. Do ponto de vista assim, mais cultural, e aí eu não sei, você se refere a algum tipo de formação, que tipo de formação você se refere? Porque uma coisa é certa, os professores têm que estudar as suas áreas. Nada disso que eu estou falando, minha amiga é professora de música, ela tem que ser musicista, ela tem que ensaiar, tem que fazer escala, tem que ler partitura todos os dias, tem que ter um trabalho musical. Isso é inalienável, não adianta ela assim, não, mas ela é muito virtuosa, só que é ruim, professora ruim. Não pode. Não pode. Tem que pagar o dízimo da hortelã. Também tem que fazer o beabá. Se é professora de português, tem que dominar a gramática como ninguém. Então, ser muito competente na sua área. Depois, ter uma formação moral das virtudes, sugiro esses livros da editora Quadrante, ou mesmo os meus. E, em terceiro lugar, a necessidade que eu encontrei lá no Colégio Mirante foi dar cultura católica para os professores, para que eles possam, com naturalidade, transmiti-la aos alunos. O meu livro Amor à Sabedoria, por exemplo, fala de alguns dos autores mais importantes da tradição católica. A Sagrada Escritura, por exemplo, no ensaio sobre os livros sapienciais do Eclesiastes, Jó e Cântico dos Cânticos, a vida como vazio, sofrimento e amor. Fala de Santo Agostinho, que foi um grande doutor da igreja, que ensinou uma via de introspecção. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, é agostiniano e é um intelectual, um escritor extraordinário. Dante, que é um pouco mais difícil, mas que não menos importante. Então eu tenho ali no meu livro alguns autores, eu estou fazendo a formação cultural e intelectual deles, que abrange filosofia, literatura e teologia com base no meu livro. Porque eu acho que a gente carece de cultura católica, a gente carece de iniciação teológica, a gente carece de imaginação moral católica, a gente carece de livros que sejam compatíveis com a nossa fé e que nós consigamos interpretá-los à luz da nossa fé. Então, são caminhos de formação que aí depende muito do formato que se queira dar. Tem mais? Professor, quando o senhor começou a palestra, falou que há um tempo atrás a vida intelectual era limitada a um número pequeno de pessoas. Hoje todos somos chamados a estudar, né? Nós já escutamos lá no colégio alguns pais dizerem assim: acho que a proposta de vocês é um estudo muito apertado e acho que meu filho não é chamado à vida intelectual. Mas qual que é a opinião do senhor nesse sentido?
Se o filho dele não fosse chamado à vocação intelectual, ele deveria sair da escola no nível básico. Pergunte a ele assim, o seu filho, quando só aprender a ler, a escrever e as contas matemáticas mais básicas, vai parar de estudar? Ele vai ter uma inteligência totalmente limitada, literalmente, ao beabá intelectual, ou ele vai começar a galgar e a escalar os níveis até o nível superior? Qual é a proposta universal, não só no Brasil e no nosso meio? É que todos tenham acesso até o ensino superior, se quiserem. Pergunte a ele assim, o seu filho vai parar no ensino básico? Vai parar no ensino fundamental? Vai parar no ensino médio? Vai fazer ensino superior? E se quiser, vai fazer pós-graduação, stricto sensu, lato sensu? E a resposta, ele vai dizer sim, 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 até o ensino médio eu vou obrigá-lo a fazer. O que você vai fazer com o seu filho se disser, eu quero parar de estudar? Né? Eu estava em Porto Alegre na semana passada e estava com um tenista profissional que parou de estudar por 2 anos. E parou porque ia seguir a carreira de tenista profissional, mas os pais disseram, você me promete que depois vai voltar e vai concluir pelo menos o ensino médio. Porque isso é bom porque deixa uma porta de carreira profissional intelectual. O tenista não é um intelectual, verdadeiramente. Mas ele fez ensino médio, concluiu o ensino médio que lhe permite entrar na universidade caso ele queira. Então, a vida intelectual não é só, eu entendo o que o pai quis dizer, algo mais refinado, livros, ideias mais complexas e mais profundas. A vida intelectual é a atualização da potência intelectual, que exige não uma parcela do tempo, mas a própria vida. E aí, infundir a vida intelectual, como eu falei no começo, é articulá-la à vida espiritual. A tradição espiritual católica é profundamente intelectual. O Padre Christian precisou dar uma mini aula de gramática para nos explicar certas coisas hoje. Precisou se recorrer à gramática para explicar por que não são 2 sacrifícios e por que não é o perdão dos pecados, mas o perdão de nós mesmos dos nossos pecados. Ou seja, se ele não tivesse o mínimo de trato gramatical e se ele não tivesse um intelecto pujante, atento, ele estaria lendo ali como um robô. Se o seu filho ou os seus alunos não forem intelectuais, eles serão animais racionais ou robôs treinados. Não é isso que o pai quer. Você pergunta, você quer um filho pensante? Não, meu filho não vai ser intelectual. Tudo bem, se ele não for pensante, ele não vai ser livre. Eu tenho certeza que você não quer um escravo. Porque o ignorante é um escravo. E só a razão liberta e só a fé liberta. Então a gente precisa da razão e da fé como uma vocação do próprio Deus que nos fez assim. Não ser intelectual, eu entendo que nem todos têm a vocação especificamente intelectual, mas o modo como a nossa educação é proposta é uma educação que intelectualiza, em tese, porque ensina a pensar, ensina a estudar e ensina praticamente tudo. É verdade que a educação secular não ensina o mais importante, que são as verdades eternas. E a gente fica com uma catequese minguada, 1 aninho, 10 meses na primeira forma Eucaristia, crisma, depois nunca mais aprende nada. Não, a gente tem que saber, o mais importante é saber a vida eterna, é saber como é o céu, é saber quem é Cristo. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? E isso depende de estudo, ler o catecismo de trás para frente, de frente para trás, conhecer a Sagrada Escritura, bem conhecer a vida de santos, mas não só de 1 ou 2 santos, de 20 santos. Ah, mas eu não tenho tempo. Pois é, você não prioriza o que é mais importante. E quando eu digo que dá para conhecer tudo isso com ordem, no contexto da formação, não é negando toda a formação intelectual ou a educação física, por exemplo. Ah, eu não vou ser atleta. Tudo bem, você não vai ser atleta. Quer dizer que não vai aprender o esporte? Quer dizer que não vai mexer o seu corpo, usar o seu corpo como deve? Então, na verdade, é atualizar as potências humanas. Essa é a resposta, assim, certa, digamos assim. Não quer dizer que ele vai ser filósofo, que ele vai ser teólogo, que ele vai ser poeta, que ele vai ser intelectual no sentido estrito. Intelectual no sentido estrito é aquele escritor, professor, que vive do estudo. Do ponto de vista lato, é todo mundo que usa a inteligência num grau avançado, e é isso que a escola tem que ensinar. Professor, você no início também disse que as virtudes
locais difusas, elas acontecem ali de forma empírica, espaço, e aí hoje a gente tem a escola, a igreja, como você disse, e a família. E nós temos um grande desafio lá no colégio, porque muitas famílias que estão conosco são católicas, a gente percebe, né, essa catequese familiar, inclusive, mas muitos trazem os seus filhos, e já nesse terceiro ponto do relativismo, talvez, terceirizando esse processo de catequização, de religião, tudo para a escola. E são pais que estão, de certa forma, assim, entregando mesmo seus filhos ali dentro do colégio. Qual a sua sugestão, qual a forma como vocês trabalham, talvez, lá no Pará, com essas famílias que não estão realmente preocupadas com esse trabalho, ou até mesmo tem essa preocupação, mas deixa para o colégio e não quer participar disso? É um grande desafio. Os pais que não querem participar das formações dos pais são advertidos e alertados que, de algum modo, eles estão no lugar errado. Claro que a gente não vai fechar as portas e vai demiti-los como se fosse, ou abandoná-los. A gente vai tentar convertê-los. E há dois modos básicos de tentar convencê-los de que eles não podem terceirizar. Primeiro, corpo a corpo, atendendo a esses pais. Então, por exemplo, nós fazemos, no contexto da educação personalizada, preceptoria com os pais. Preceptoria dos filhos em conversas periódicas com os pais. E que é um momento em que a professora, que é formada pela escola e tem métodos de preceptoria, verifica o grau de envolvimento dos pais naqueles encontros. São 4 vezes ao ano, 2 vezes por semestre, com os pais. Se os pais estão envolvidos, e é uma forma de envolvê-los. Então, se tem um filho que está manifestando um comportamento agressivo, está batendo nos amiguinhos, a gente fala aos pais, comunica e diz, ele precisa conter a ira. A virtude da mansidão, por exemplo. Né? Que significa canalizar a força psíquica da ira para o que é importante sem perder a razão. Então, bater no amiguinho nunca vai ser virtuoso, gratuitamente. Vai ser virtuoso para defender a irmã menor, que está sendo machucada por ele. Então, ele tem que aprender a usar a força, né? Até ele encontrar a virtude da mansidão, como a que Cristo usou ao chicotear os vendilhões do templo, depois de costurar o chicote. Ou seja, a mansidão, mas a ira santa, como a gente diz. E, em segundo lugar, as formações dos pais. Os pais são convidados mensalmente a formações. E aí a gente acompanha minimamente a frequência dos pais. Se eles não vão para as formações, não vão para as preceptorias, a gente chama para tentar envolvê-los. Para convencê-los de que o colégio sozinho não faz mágica. O colégio sozinho não infunde as virtudes se não houver uma continuidade e uma unidade orgânica entre casa e colégio. Por isso, os pais também são convidados a adquirirem as virtudes. Por isso que o colégio forma não só os filhos, mas também os pais. É um processo lento, muitas vezes, de convencimento. E aí a gente tem a chave que é o amor aos filhos. Você ama os filhos, você quer o melhor para eles. Você, pai. Logo, você precisa vestir a camisa. Você precisa praticar as virtudes que você quer ver nos filhos. Muitas vezes os filhos... É muito curioso quando os filhos, por exemplo, tinha um pai que era bagunceiro, deixava tudo jogado, largado, e o filho chegou com ele e disse assim, pai, você precisa da virtude da ordem. Porque lá na sala a gente brinca e arruma os brinquedos depois. E se a gente não os arrumar, nós carecemos da virtude da ordem e é injusto, porque aí a próxima turma vai ter os brinquedos desarrumados. E se a gente brincou, a gente guardou. Começou a ensinar o pai. O pai chegou na escola todo feliz, falando, meu filho está me ensinando. E está, bagunceiro como é, ou bagunça é um vício, lutando para adquirir a ordem. E aí foi convencido por meio do filho e foi perguntar, e agora, como é que é essa virtude da ordem, que é a virtude do mês? E foi se abrindo com humildade. É difícil, às vezes, um adulto que não tem humildade se colocar como aluno para aprender. Eu estou pagando para que meu filho aprenda, eu não quero aprender mais nada. Não, você vem assistir a aula também de virtudes. Eu não preciso. Vem aprender um pouco da psicologia infantil, vem aprender como funciona. E o pai não quer. E aí, infelizmente, como eu falei, amar o pecador e odiar o pecado, né? Infelizmente, é verificar se ele aderiu ao projeto da escola, à educação católica, que é protagonizada pela família, e se é o lugar certo para ele.
Depois de um tempo, se passam 2 anos, 3 anos, ele não quer, ele acha que é um colégio como qualquer outro, que é terceirizado, aí talvez seja o caso de conversar para ver se ele está no lugar certo. Nós queremos todo mundo, nós estamos de braço aberto para todo mundo, mas nem todo mundo é apto. Lembra? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. De algum modo, essa frase é dura, hein? Mas pode ser o caso. Porque não significa expulsá-los, mas significa alertá-los que eles podem estar no lugar errado. Mas eu vejo que o grau de, vamos chamar assim, conversão moral e pedagógica dos pais é alto quando a educação é entusiasmada com os filhos. Os pais sentem a aura, os pais sentem a atmosfera moral do colégio, espiritual do colégio. Mas nem todos se convertem de fato nesse sentido, infelizmente. Tem os descontos também, né? A gente pode dar hoje, né? Exatamente. Não toca no bolso e até converte. Mais alguém? Pós-graduação, ela perguntou, eu ouvi. Não, eu ia deixar para ele fazer a divulgação no final, mas já pode fazer de uma vez. Muito obrigado. Eu tenho formação acadêmica no direito e na filosofia, e sou professor de filosofia do direito na Universidade Federal do Pará. E também passei a estudar sistematicamente o pensamento católico em geral, no âmbito da teologia, da filosofia, da cultura. E a doutrina social da Igreja foi o ponto de interseção entre esses 2 flancos do meu trabalho. Porque ela trabalha com a filosofia, com a teologia, e ela responde aos desafios da modernidade liberal e socialista. Então ela enfrenta os modelos econômicos, políticos e sociais numa perspectiva cristã. E a gente tem uma pós-graduação com um time de professores muito capacitado, como o padre Paulo Ricardo Azevedo, como o padre Leandro Racera, como o Rafael Tonon, que palestrou ontem. Ele, inclusive, falou pra gente, assim, acho que não falou aqui, mas ele comentou conosco. Com o professor Rafael Brodbeck, com o professor André Fonseca, com o professor Marcos Boeira, ou seja, um time de professores, maioria doutores, que amam a igreja, que são católicos, que vão nos ajudar a entender qual é o papel da igreja na formação de uma sociedade, sobretudo de uma civilização católica. E a doutrina social da igreja envolve, portanto, o magistério da igreja, tem como objeto as encíclicas sociais da modernidade, desde o Papa Leão XIII, tá? Passando por Pio X, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, que foi o grande autor da doutrina social da igreja, Papa Bento XVI e Papa Francisco. E é interessante que quando esse projeto estava pronto, veio a eleição do Papa, que escolheu o nome Leão XIV, nos chamando a atenção para a doutrina social da igreja. Quais são as disciplinas, para vocês terem uma ideia? Disciplinas como Introdução à Teologia e à Filosofia, Graus do Magistério e Autoridade da Igreja em Matéria Social, História do Pensamento Social Católico, História da Igreja na Modernidade. Depois vem a parte prática. Família, primeiríssimo lugar. Dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais da pessoa humana, economia, trabalho, política, meio ambiente, relações internacionais, guerra. O que diz a igreja sobre a guerra? Quando uma guerra é justa, quando uma guerra é inevitável, quais são os critérios? Depois, questão das mídias sociais e da comunicação pública. Muito antes da explosão midiática que nós temos hoje. Aliás, já postaram que estão comigo, já me marcaram, já disseram que foi a melhor palestra da vida de vocês. Antes dessa loucura de rede social que nós temos, com vaidade, com voyeurismo, com exibicionismo, como eu ironizei agora, a igreja já se preocupava. Com o surgimento da imprensa, a igreja começou a se preocupar com a difusão de informações falsas, por exemplo, a manipulação. Enfim, tem o tema do transhumanismo, o tema da tecnocracia, com o poder biotecnológico, o tema polêmico da teologia da libertação, da relação da igreja com a economia de mercado, um mercado com limites morais. Então são todos esses temas. Eu posso ter escapado ou esquecido
de uma disciplina ou outra, mas é uma pós-graduação completa, em 18 meses, começa em agosto, vai até dezembro. A gente vai estudar as encíclicas sociais, mas não isoladas. A gente vai estudar os documentos pontifícios com a base histórica, social, política, econômica, que os documentos respondem. Por exemplo, comunismo. Papa Pio XI condenou o comunismo ateu. A gente sabe o que é o comunismo ateu, mas a gente não sabe exatamente, talvez, o que era a União Soviética, o que era a proposta marxista-leninista, por exemplo, de Stalin. Tá? A gente não sabe muito bem quem foi Marx ou foi Lenin, mas na pós a gente vai entender. Ou a igreja condena o liberalismo econômico radical, por exemplo. E a gente não sabe muito liberalismo econômico, o que significa isso? Significa que você pode vender alugar o seu corpo na prostituição. E a igreja, obviamente, condena essa ideia de liberdade econômica e moral desmesurada. Ou, por exemplo, que eu posso pagar o salário que eu quiser. Não, o salário tem que ser justo e tem que ser capaz de sanar a necessidade da família do trabalhador. Porque o trabalho nunca pode impedir que o trabalhador viva com sua família, já que a família é o princípio fundamental. Então a gente vai aprender uma série de elementos de uma civilização católica. Eu estou muito empolgado, muito motivado. Eu acho que vale a pena para vocês que trabalham com educação, com escola, e sobretudo para os professores de história, de sociologia, de filosofia, que provavelmente não aprenderam a versão católica da história ou do mundo, que é esta aqui. Uniítalo. Essa pós-graduação é pela Uniítalo, Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro. Eu vou estar lá embaixo hoje durante o dia e amanhã de manhã também, caso queiram ter mais informações. Se vocês se inscreverem aqui na feira Expo Católica, vocês ganham um livro que é o Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida, Estudos de Filosofia, Direito e Bioética, que eu organizei, que é um livro acadêmico que trata da lei natural e da dignidade da pessoa humana e direito à vida, que é um dos temas da doutrina social da Igreja. Bom, pessoal, está tendo de mais uma pergunta. Eu vi alguém levantando a mão ali. Tá. Eu sou muito prolixo nas respostas, a culpa é minha. Vitor, você comentou a respeito o quanto é necessário que as famílias estejam presentes, integradas na questão do colégio católico. E foi questionado aqui como que a gente pode alcançar essas famílias, que elas participem, como lidar com aquelas que não estão tão presentes. O senhor sugere também, nessas formações mensais, algo específico de conteúdo, porque eu não sei se aquele conteúdo que a gente vai abordar na formação dos professores também vai ser adequada nessa formação para os pais que não estão tão interessados em algo tão intelectual, talvez, né, conforme o senhor comentou. Eu sugiro os elementos de catequese básica, ministrados com propriedade, intensidade e profundidade. Por exemplo, o que é o sacramento do matrimônio? Ah, eu já sei. Não, você não sabe o suficiente ainda. E nunca a gente vai esgotar, porque é um mistério. Porque é um sacramento magnum que São Paulo comparou ao mistério da entrega de Cristo pela igreja. Da realidade da educação, isso é a doutrina social da igreja, da realidade da educação que pergunta, o que é formar uma pessoa? Qual é a diferença de adestrar um cão e de educar uma criança? A resposta é muito simples. O cão não tem as faculdades superiores da inteligência e da vontade. Ele só tem paixões. Logo eu vou educar o cão machucando com uma coleira de adestramento e dando comida para ele. Porque essa é a linguagem única e superior do cão. Uma criança tem paixões. Eu posso bater nela. É uma forma bastante precária e mesmo animalesca de educar uma criança que ainda não alcançou a idade da razão. Por exemplo, um beliscão, uma palmadinha, enfim. Alguma coisa que conduza e que a pessoa sinta na pele por uma paixão o mal que ela fez, já que ela não pode entender as palavras. Mas ela tem inteligência e vontade, que são as faculdades superiores. E a gente não cansa de alimentar a inteligência com a verdade para que a vontade das pessoas sejam fortalecidas. Quanto mais verdade elas contemplarem, quanto mais apaixonadas pelo bem elas forem, mais a vontade delas será forte e vice-versa. Logo,
Essas famílias têm que estar constantemente diante, se forem católicas, porque a gente tem uma realidade, claro, de pessoas semi-convertidas, pouco convertidas, que se dizem católicos, são católicos de IBGE, católicos nominais, gostariam de ser católicos, mas sequer sabem o que são os mistérios da fé católica. Porque daí, do mistério do sacramento do matrimônio, educação dos filhos, qual é o destino eterno de uma alma? Saber que o seu filho pode ir para o inferno. Isso não é para amedrontar e para assustar, embora o temor seja o princípio da sabedoria, segundo o livro dos Provérbios e do Eclesiástico, mas para advertir uma coisa muito real, que o pecado existe. E a primeira coisa que o inimigo quer dizer é que não tem pecado, que é o que o relativismo diz. Não, isso é uma questão de interpretação, se você não considera assim, não tem problema, considere como você preferir, o que importa é o bem-estar. Não é. Então certos pecados são mortais. E aí, explicar o que são os pecados mortais, rudimentos da Sagrada Escritura, de história da igreja. Uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante é a história da igreja e vida de santos. Por quê? Porque é uma maravilha, porque é lindo, porque é extraordinário. Não porque é um mar de rosas, é muito sangue, inclusive, e sangue dos mártires, mas de pessoas que preferiram antes servir a Deus do que ao mundo. E é essa a visão católica, desejo de servir a Deus. Isso é formação, digamos assim, catequética. Essa palavra devia ser mais valorizada, porque ela é bonita, é o ensino de doutrina católica. Por outro lado, também tem todo o resto, cultura, pedagogia, psicologia. Por exemplo, a gente convida pais que estão bastante afinados com o nosso projeto para dar informações das suas áreas, eventualmente, alguma coisa compatível, alguma coisa relacionada com a educação e formação dos pais. Mas a gente tem formação dos pais todos os meses. Todos os meses. E se faltar, reprova por falta. Pessoal, nós queremos agradecer ao professor Vitor, uma lembrança nossa para ele. Muito obrigado, Eduardo. Uma salva de palmas para o professor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Os livros, né? Tem que comprar. E, inclusive, não vai dar para todo mundo. Então, não fiquem tristes, não briguem, tá? Se chegar primeiro, compra. Mas tem algum lugar, né, professor, que possa comprar depois? Tem aqui no stand da Unítalo, mas tem mais na mala. Ah, não, então Pode não dar para todo mundo, mas vai dar para a maioria. Vai dar para todo mundo. Que além do stand da Unítalo, no stand do grupo SEDET, tem os meus outros livros, inclusive da minha esposa, Vocação e Virtudes da Mulher. Isso. Muito bom. Então tá, então um tempinho agora que vocês comprarem os livros, nós vamos só tirar a foto. Eu sei que alguém vai querer tirar, mas a editora vai tirar primeiro, tá?